Lá vamos dar continuidade à nossa quinta aula de como sair da energia do negativo, dessa vibração negativa, para ir para uma polaridade, uma energia, uma vibração positiva. Claro, né, ter mudanças dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, mais para o lado positivo. Se você assistiu às sequências das aulas, então você está entendendo que existe um caminho, que o primeiro é o entendimento de como nasce esse axioma, esse paradigma, essa crença, né? Que é na infância e como a gente vai modelando isso na nossa vida. É importante salientar que nós também trazemos, né, o que pode facilitar isso, uma constituição genética, tá? Então, nós temos comportamentos de pai, mãe, dos ancestrais, né? Informação não só a parte biológica, que pode contribuir ou não mais para essa situação negativa, tá? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso agora, aqui nessa parte, que é o quê? 3 formas para encontrar a saída do negativo. 3 formas para começar a encontrar a saída do negativo. O negativo, como está aqui, olha, ele é um labirinto de uma ilusão criada pelos seus paradigmas. Então o labirinto, na verdade, isso é uma coisa criada, como se fosse um labirinto na sua vida. Você até tenta sair, mas às vezes você não consegue, às vezes volta no mesmo caminho. Por quê? A ilusão, né, é criada pelo paradigma. Então você não consegue sair tão facilmente assim. Por isso que existem trabalhos como os mentores, psicólogos, terapeutas, etc. Por quê? Porque essas pessoas começam a enxergar de fora disso. Ele não está dentro do labirinto, ele está olhando para o lado de fora. Né? Uma visão gestáltica, né? Uma visão do todo, uma visão holística. Então eu consigo enxergar de cima, do topo, e entender o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa, como ela está vivendo, isso faz parte da estrutura dela, ela se sente dentro do labirinto. Então fica muito mais difícil sair sozinho disso. Né? Uma pessoa enxergando de fora fica mais fácil. Mas entenda que é como se fosse um labirinto. Tá? Então como é que a gente sai dessa energia negativa, desse sentimento negativo que gera um comportamento negativo? Primeiro, identifique e reconheça suas atitudes negativas. Só você pode fazer isso. Reconheça quais são as suas atitudes negativas e reconheça essas atitudes negativas. Então você tem que descobrir que atitude negativa eu tenho. Eu sou muito crítico, eu tenho uma voz muito austera, eu julgo muito, né? Eu sou muito dado, ou seja, eu sou muito agradador, eu agrado demais. Que tipo de atitude negativa, né? Às vezes não é só uma atitude agressiva, às vezes uma atitude de submissão também é uma atitude negativa. Porque você não está sendo você. Em nenhuma das duas você está sendo você no seu self, na sua essência. Então, que tipo de atitude você está tendo? É importante reconhecer as atitudes. Primeiro passo. Segundo passo, questione os sentimentos negativos que prazer está ligado a ele. Então vamos lá. Questione o sentimento negativo. Eu tenho uma atitude negativa que está ligada a um sentimento, porque você já viu na outra aula que é o sentimento que leva a ação. Que sentimento é esse? Que prazer está ligado a ele? Existe um prazer? Sim, existe um prazer também. A gente viu, né, na aula passada que existe um prazer ligado, existe um ganho para isso. Né? Tem um conto, né, uma história, que estava no inverno, um passarinho estava lá todo no frio, na fazenda, e aí a vaca foi e defecou em cima do passarinho. E o passarinho ficou lá, né? Ficou lá. Tava fedido, mas estava quentinho. Então, às vezes, nem ficar na merda, né? A pessoa fica ali porque aquilo tem algum ganho. Mesmo que a pessoa não perceba, mas pode buscar. A PNL já diz isso. Existe algum ganho em cima de toda intenção. Toda intenção, toda ação tem por trás uma intenção positiva, mesmo que seja distorcida, mas inconscientemente aquilo é positivo. Então qual é? Por que age assim? Por que você age assim? Por que você age repetidas vezes assim? Isso tem algum gatilho específico? Em situações específicas? Em horários específicos?
É com alguma pessoa em específico? Então eu estou começando a identificar, né? O que gatilha isso? Qual que é o gatilho disso? Que prazer você tem nesse comportamento? Que prazer dá esse comportamento? Eu falei 3, mas tem mais uma que eu acrescentei aqui. Você está repetindo o padrão de alguém? Lembra que eu falei do comportamento genético, pai, mãe? Você está repetindo o padrão de alguém? Avô, bisavó, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito de trabalhar com genograma. Então entender o genograma, entender toda a genética da família, né? Além de uma constelação, a constelação familiar sistêmica, ela é importante. Por quê? Porque às vezes você está repetindo um padrão do seu pai, um padrão da sua mãe. Então é interessante você pegar e falar assim, pontos positivos do meu pai, pontos negativos do meu pai. Pontos positivos da minha mãe, pontos negativos da minha mãe. Se você tem irmãos, a mesma coisa. E você? Os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Nós chamamos de técnica do óculos, né? Aí você vai perceber que você tem muito, né, dessas pessoas, né? Ou mais do pai ou mais da mãe. E aí você percebe as suas amizades. Você vê que você vai atrair amizades com comportamentos similares ao seu. Por quê? Porque os semelhantes se atraem, tá? Então, às vezes você está tendo más amizades, maus comportamentos, maus empregos, maus relacionamentos. E quando você tem esse padrão, você fala assim, opa, eu posso estar repetindo um padrão de alguém, além dos meus paradigmas, que nós já conversamos na aula passada, né? O que são os paradigmas e uma saída para eles, né? São os axiomas. Agora aqui, você está falando assim, pô, eu posso estar repetindo o padrão de alguém. Então, a constelação fala assim, eu devolvo para você o que é teu e fico comigo o que é meu, né? Mas não é só falar, né? A gente vai entender que não é só falar. Quando a gente faz isso num processo de constelação, a gente diz que no campo morfogenético as coisas começam a se ajeitar. Mas isso por si só resolve definitivamente? Às vezes não. Por quê? Porque tem um padrão de comportamento. Lembra que nós falamos na aula passada? Isso é um padrão de comportamento que está fortalecendo isso. Tudo aquilo que você não gosta na vida é o resultado do seu comportamento através dos sentimentos negativos. O que é isso? Tudo que você não gosta na tua vida é você que está criando. Não é seu chefe, não é esposa, não é marido, não é ninguém. É você. Não. Mas você não entende, Marcelo. A minha esposa é assim, o meu marido é assim. Então, você casou com ele, você casou com ela. Por quê? O que te atraiu? Né? Não, mas ficou assim depois. Então, por que você permite isso? O resultado que acontece na sua vida, ele é seu. E isso é reforçado pela estrutura neural que você já tem de comportamento através do sentimento. São gatilhos que vão gerando esses comportamentos. Então, o que acontece com você de negativo é porque você está, na verdade, conectado com isso. Tudo que você resiste, persiste. Tá? Não adianta ter somente consciência. É preciso identificar a conexão da causa e efeito. Então, você chega para uma pessoa que é alcoólatra e ela sabe que ela está doente. Você diz assim, olha, você precisa parar de beber, senão você vai morrer. E ela não para. Por quê? Porque ela não sabe que isso faz mal? Sabe. Mas ela não consegue. Por quê? Esse comportamento tem uma causa. Então existe uma causa e um efeito. E existe uma conexão entre eles, que é essa argamassa da emoção. O que é essa emoção? Como essa emoção existe? Da onde ela vem? Tá? O que conecta isso? O que faz com que eu repita isso? Né? Qual é o gatilho? Né? Se a gente olhar para a PNL, qual é o gatilho disso? O positivo gera a mesma quantidade de efeito do negativo. O que é isso? Toda essa quantidade de resultados negativos que você está tendo, você vê o poder da energia negativa. Se você for para a energia positiva, o que vai acontecer? Esse poder positivo vai dar as mesmas quantidades de resultados, só que em vez de negativo, positivo. E como é que eu faço isso? Ressignificando e
mudando com persistência um novo comportamento mais produtivo. Com quem você anda, o que você lê, né? A pessoa com que você se conecta. Ah, mas eu não sei porque eu me conecto com essa pessoa, porque existe uma identificação. É simples assim, mesmo que seja inconsciente. Então eu tenho que mudar o meu padrão. Meu padrão comportamental, meu padrão de atitude, o meu padrão de relacionamento, né? Com quem eu ando, com quem eu leio, com quem eu me conecto. É preciso ter essa mudança. É a partir daí, com essa repetição, com essa nova convivência, é que os resultados começam a mudar, porque os paradigmas começam a ser mudados, né? Os axiomas começam a ser mudados e, consequentemente, os sentimentos que antes eram ruins agora passam a ser bons. Tá? Então, responde essas perguntas e eu tenho certeza que isso vai ajudar você a ter clareza, não só consciente, mas também inconscientemente, porque e vai exigir muito trabalho, né? Um novo padrão, uma nova emoção, novos resultados, vai mudando essa situação vibrátil e vai trazendo uma vibração diferente, mais positiva para você na sua vida. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Ainda não acabou, mas é importante você entender todas elas, praticar todas elas para que de fato as coisas comecem a mudar para você. Então o que eu digo para você? Querer é poder. É a grande sacada. Marcelo, qual é a grande sacada para o turn point, para a virada? Persistência nessa jornada, tá bom? Então eu aguardo você na nossa próxima aula. Grande abraço.